Boa noite. Boa noite para quem está chegando. Vamos esperar as pessoas verificarem que eu já estou aqui. Olá, que tal? ¿De dónde es? ¿De dónde es, Lúvia? ¿De dónde es? Habla para mí. Tu nombre y de dónde es. Chile. Yo y el Chile, ó. Estou assim. Muy cercana de todas las personas. Qué bueno, na verdad. Muy bien. Karen, soy de Chile. Que bueno, Karen. Usted é fonoaudióloga também? Sim, sim. Karen, é um prazer. Já nos conhecemos antes ou não? Você já hizo mi curso? Falta pouquito. Aún estudia, é isso? Aún estudia? Oh, que linda. Entonces, después já pode venir a hacer mi curso, ¿verdad? Já pode. Se te interessa, a muitas chilenas interessa. Eu estou com muitas alunas de Chile. Oi, Marta. Que bom que você chegou. Já estamos aqui para o Momento MZ desta segunda. Vamos aguardar um pouquinho as pessoas entrarem, as pessoas chegarem, final de tarde. E as pessoas estão chegando em casa. És algo inovador por mi prof, le conocí. Que prof? Como se chama la su prof? Oi, Marta. Como está? Está muito calor aí em Florianópolis, em Floripa? Porque aqui, menina, não é praia, mas está parecendo, viu? Sembra praia, ó, acá, de tão calor que está. Mi prof se llama Lorena. Oh, ok, Lorena. Que bueno. Hola, para quem está ligando, buenas tardes ou buenas noches. Acá já é noite, já está escuro. Buenas noches. Estou esperando as pessoas entrarem para podermos começar a conversar. Tami. Olá. Buenas noches. Buenas noches, como estão? Eu estou bem, com muito calor, estou com calor, porque hoje está muito caliente acá, começando a esfriar um pouco. Então, aí vai cair a temperatura, porque aqui tá super quente, mas já vi na previsão que lá para quinta-feira vai esfriar aqui também, vai vir daí, ó, o frio. Mas você sabe que eu gosto desse calor, porque fiquei meses e meses lá no meu exílio em Campos do Jordão, só frio, não viu que é calor. Então esses dias a gente tá gostando, estamos gostando desse calorzinho, mas tá quente, parece praia. Cadê todo mundo? Bora! Olá, Carla. Carla Greco, de onde és? Ou de dove sei? De onde é? Vocês têm que ir me falando, tem que escrever, de onde são. De onde são? Podem me hablar para eu poder conversar com vocês. Eu tô aqui esperando um pouquinho as pessoas entrarem pra gente começar a conversar. Hoje eu vou conversar sobre 6 conselhos
MZ para o dia a dia. Boa noite, Bhaskara, tudo bom? Estamos aqui esperando as pessoas, estamos ainda. E a ideia hoje é conversar sobre 6 conselhos. Por que 6 conselhos do método MZ, né? Por quê? Porque nessa semana que passou, o meu TBT de quinta-feira foi uma entrevista que eu dei, na entrevista que eu ofereci para uma TV de Nova York, uma TV que se chama Univision 4, canal 41, é uma TV latina de Nova York. E quando eu dei essa entrevista, oi Eliette, quando eu dei essa entrevista, eles me pediram para falar um pouco, dar conselhos que seriam fáceis de serem alcançados no dia a dia das pessoas. E por que eles me pediram? Porque um pouquinho antes dessa entrevista, acho que um tempo grande antes, eu tinha feito esses conselhos, dado esses conselhos num canal da internet também, da Caras, era Caras Online, uma coisa assim. E a jornalista que me entrevistou para Caras, né, que fez as fotos e tal, e postou na Caras Online, não é Caras Revista, é Caras Online. Ela foi morar nos Estados Unidos e trabalhar na Univision. E ela jogou a ideia lá, e daí eu apareci num jornal ao vivo, dando esses conselhos ali ao vivo, diretamente da minha clínica. Então, eu na clínica, com o celular, né? E eles lá no jornal ao vivo. Foi muito interessante, uma experiência bem bacana. E eu dei esses conselhos. Ciao, dall'Italia, Puglia, Carla, come stai? Tutto bene? Que horas sono? Sono mezzanotte, 24? Che ore sono adesso? Non è ancora l'orario di andare a letto, no, Carla? Dimmi se già stai stanca, se deve dormire. Quante ore? Adesso qui sono 18 Brasile. E in Italia, Puglia? Dimmi. Ore 23:20. Quasi ore di andare a letto, non è vero? Fazer una nana. Muito bem. E allora io stavo dicendo che nella stessa settimana ho messo un TBT, una ricordazione di una intervista che ho offerto a una TV di New York. Carla stava dicendo questo. E ho parlato un po' di 6 orientamenti MZ per giorno a giorno, va bene? E então vamos pensar, agora que as pessoas estão chegando, as pessoas já estão aqui, e eu tô muito contente que todos estão aqui, e eu tô contando desses conselhos que eu dei numa entrevista da semana passada, que foi um TBT da semana passada. Para quem não conhece o meu trabalho, o método MZ é um lavoro de rejuvenescimento, ringiovanimento naturale, non invasivo, natural e não invasivo, que si occupa di aiutare le persone, que se ocupa de ajudar as pessoas com suas próprias mãos, com le sue proprie mani, a fare alongamentos nos músculos
da expressão facial, della espressione facciale. E com isso as pessoas permanecem jovens de uma maneira natural e não invasiva. Questo é maravilhoso, maravilhoso. Muito bem. E quem não conhece, pode ir lá no meu YouTube, no meu canal do YouTube, começar a seguir meu canal do YouTube, clicar no sininho lá para receber as notificações, porque sempre vamos ter momentos MZs para vocês. A semana passada, há 2 semanas, eu terminei o mapeamento dos músculos, dei muscoli del viso, os músculos da face, del rosto, para os do Chile, del rosto, e depois, nós tivemos uma entrevista com uma nutróloga, uma nutricionista, em verità, falando um pouco do cibo, alimentazione, alimento e mastigação, que foi na última semana. E hoje vamos falar um pouquinho dos conselhos, né? Conselhos para o dia a dia. Então, o primeiro conselho, a primeira dica que eu ofereci lá para os jornalistas da Univision foi que a gente não deve falar fazendo caretas, né? Caretas. Ciao Fedele, come stai? Tu anche non sei andata a letto ancora, não é vero? Stava aspettando la mia diretta, vero? Ciao! Eu devo ripetere tutto di nuovo? No, sto parlando di consigli, alcune cose per fare tutto il giorno. Então, não devemos parlare com smorfie, com caretas, com muecas. Oi, Júlia, tudo bom? Saudades também, querida. Então, nós devemos abrir bem os olhos. Essa já é a segunda dica. Então, a primeira é não falar com caretas. Por quê? Quando falamos com caretas, a gente contrai muito a musculatura. Então, cada vez que a gente faz smorfie, caretas, muecas, nós estamos contraindo todos esses músculos da expressão facial. Sì, Fedele, sempre. Tutte le volte resta nel mio Instagram. Tu puoi vedere dopo. Deve andare a letto, dormire bene. Dopo, domani tu puoi vedere. Va bene, Fedele? Ci sarà. Tranquilo, ci sarà. Então, quando fazemos caretas, quando a gente faz caretas, muecas, a gente contrai toda essa musculatura e a contração repetitiva dessa musculatura é geradora de ruga, sempre como já venho dizendo isso, na perpendicular ao sentido da fibra do músculo. Então, contraiu, vai produzir rugas aqui, vai produzir rugas aqui, vai produzir rugas aqui, vai produzir rugas acá, vai produzir rugas acá. Então, fez caretas, muecas, smorfie, vai produzir rugas. Então, nós não queremos rugas, vamos evitar fazer caretas. Bom, como que a gente faz para não fazer caretas? Daí mora a nossa conversa. Então, a segunda dica é aquela de abrir bem os olhos sem levantar as sobrancelhas, cierras. Então, se nós ficamos levantando aqui, ó,
isso vai fazer careta. Então, a gente abre os olhos, sente, é para sentir seus olhos, ó. Abra os olhos, comunica tudo que você tem para dizer, seu sentimento, sua alegria, sua vontade, tu gana de fazer as coisas. Então, com os olhos, abrindo bem os olhos, mas controlando a subida das sobrancelhas, das sierras, acá. Então, quando abrimos os olhos, evitamos as caretas, né? E os olhos, eu sempre falo, gente, eu falo sempre isso. Os olhos são a estrela do nosso rosto. Quando a gente fica com o olhar caído assim, a gente fica escondida nas costas, assim. Estamos parece que a gente não quer demonstrar aquilo que a gente está sentindo, né? A gente não quer que os outros nos vejam, nos percebam, conversem com a gente, nos encontrem de verdade. Então, e outra, se a gente fica com o farol baixo, com os olhos assim muito baixos, ó quem cai, ó. Essa parte acaba por cair. Se você fica com o olho fechado, essa parte cai, a pálpebra cai. Mas quando eu abro bem os olhos, abri os olhos. Quando eu abro bem os olhos, eu seguro a queda meio que inevitável com o passar do tempo. Olá, Janete, como estás? Que bueno. És uma aluna que participa, não é verdade? Estava conosco sábado, domingo e agora já está acá em esta live. Estou dando conselhos, ok? Conselhos para que nós não tenhamos arrugas, ok? Bueno. Então, tudo isso acontece. Se eu abro os olhos, eu mantenho isso daqui up. E não cai a pálpebra. Agora, se eu fico meia boca assim, né? Meia bandeira aqui, ó. Essa pálpebra vai falar, oba, vou cair em cima desses olhos. Eu vou ceder a gravidade, eu vou cair. E aí muitas pessoas acabam tendo uma queda tão grande dessa região que acabam tendo que fazer uma operação porque os olhos não conseguem abrir. Então vamos desde já. Os jovens já começam desde a hora, quem tem mais idade, quem tem a minha idade, sempre dá jeito. A gente sempre dá jeito, é só a gente cuidar. Então a gente abre bem esses olhos e quando a gente for falar, quando hablarmos, quando a gente estiver conversando, ao invés de ficar fazendo careta, mueca, esmórfia, abrimos os olhos, nos concentramos nessa força do olhar e com isso evitamos rugas, evitamos caída das pálpebras. Então, vejam só, 2 dicas já. Não fazer careta de jeito nenhum. E abrir bem os olhos sem levantar a sobrancelha para iluminar. Ilumina o rosto. Deixa o rosto com mais vida, com mais energia, com mais felicidade. Isso é tão bom, né? A gente passar a felicidade que deve morar dentro da gente para os outros que estão ao nosso redor. Esse negócio de ficar com cara feia todo dia, não. Evita de fazer careta de cara feia, né? De desânimo, nada de desânimo. Up, dai. Vamos pra cima, nada de desânimo. E abre os olhos e não faz careta. E daí, a gente vai pra terceira dica, terceiro conselho que eu dei lá pra TV Univision 4, do canal 41 da TV Latina, que também tá no Caras Online.
que é falar com uma articulação tranquila. Olha só, tudo vai se juntando. Então a gente viu, nada de fazer careta, nada de deixar os olhos pequenininhos, não, vamos abrir os olhos. E daí o que a gente faz com essa parte? Se eu deixo tudo quieto aqui e começam a falar assim, que nem uma matraca, né? Sobrearticulando, articulando demasiadamente, articulando demais, fazendo caretas com a boca, o que adiantou dar uma parada aqui se aqui começa a coisa a ficar pior? Então não. Nós não queremos isso. Então como tem que ser? Então, evita a careta, abre os olhos e articula. Articula assim, ó. Articular é falar, hablar, parlare, tranquilo, senza smorfie, sem caretas, sem muecas. Então, apenas articular. Por que apenas articular? Porque a maior parte dos sons da língua são feitos dentro da boca. Como? Com a língua. É a língua que faz os sons da nossa fala, da nossa articulação, da nossa articulazione. É a língua. Então, para falar muitos sonidos, muitos sons. Grazie Carla, non lo so come tu capisci perché io devo mescolare le cose un po' in portoghese, un po' in spagnolo, un po' in italiano, solo un po'. Penso che io sono molto espressiva senza smorfie e è con questo che tu capisci qualcosa. Buono, andiamo. Allora, quindi io dicevo che os sons da língua, il sonido, il suono são feitos dentro da boca. Então, por exemplo, te, de, le, ne, que, ge, se, ze, che, ge. Tudo dentro, é tudo dentro. Não tem nada fora, vejam só. Agora, existem três consonantes que se fala com os lábios. Então, por exemplo, P, B e me. Papai, mamãe e não. Papi, mami, não. Então, são três que se fala com os lábios. Mas uma cosa é dire così. P, B, me. Outra coisa é falar P, B, me. Ou seja, nós podemos articular com a língua toda dentro e quando o som for externo, P, B, me, fazemos de uma forma tranquila, suave. A gente fica chique. Às vezes a paciente fala, nossa, que chique que é isso, né? É chique. É muito bom. Eu não gosto de ver na televisão, na TV, as pessoas falando exageradamente. Assim, fazendo muita careta, né? Exagerando. Não é necessário, não é nada necessário. Então, vejam, olha só, não fazer careta aqui, abrir bem os olhos, articular com delicadeza, com tranquilidade, né? Para, ao articular, não fazermos esforços, contrazione ripetute dos músculos da boca, do orbicular della boca, do orbiculares della boca. Então, olha só, com isso a gente vai deixando o nosso rosto mais tranquilo, mais sossegado, né? Então, veja só, não falar com caretas, com smorfie, com muecas.
Abrir mucho los ojos sem elevar la frente e deixando aparecer, né, a pupila, né, o color dos seus olhos, né, a cor dos seus olhos, iluminando, tornando assim iluminado o seu olhar. Muito bem. Articular, tranquilo, eu estou articulando, só não estou fazendo contrações, ok? Contrazione. Então, articular, tranquila. Muito bem. Esse é o terceiro. Agora nós vamos pro quarto conselho, que é, tá tudo bem até aqui, né? Muito bem. Engolir tanto saliva quanto líquido, quanto alimento, sem fazer também smorfie, contrazione, mueca com a boca. Então, olha só. Se cada vez que eu for engolir saliva, eu fizer... Congela, ó. É uma smorfie, é uma mueca, é uma careta repetitiva. Então, veja, nós engolimos 3 vezes por minuto saliva. 3 vezes por minuto saliva. Se cada vez que eu for engolir saliva, eu fizer, eu estou contraindo exageradamente o orbicular da boca e o risórios, que é um musculozinho aqui pequeno, ó. O orbicular da boca e o risório, que é um musculinho aqui, que nós temos aqui na lateral da boca, que ao contrair faz essa ruga aqui. E aqui faz ruga aqui. Mas eu vou contar uma coisa para vocês. Nós somos um ser que tem muitas expressões, né? A expressão de tristeza, de alegria, de medo, de susto, de arrogância. Muitas pessoas têm, né? Arrogância, assim, de pessoas assim chatas. Muitas expressões. Mas se não existe uma expressão que consta desta lista de boa noite, Diogo, tudo bom? Que bom que você chegou. Se tem uma expressão que não existe, é a expressão da deglutição. Gente, tragar, engolir, inghiottire, não tem expressão. Então, quando a gente engole dentro, com a força, la forza tutta, sulla língua, na língua. Então, não existe expressão assim para engolir. Não deveria existir. Então, quando a gente engole, vocês viram? Eu parei, vou engolir, ó. Engoli. Tem careta? Tem smorfie? Tem mueca? Não tem. Por quê? Porque a deglutição, inghiottire, tragare, é dentro, é a língua que faz. Então, por exemplo, eu vou demonstrar a voi o que succede dentro della boca, o que acontece dentro della boca. Mira. E a língua tá engolindo. Eu não preciso exercitar esse orbicular da boca, muito menos o risório, porque isso vai causar ruga. Vocês querem ter ruga? Vocês desejam ter aquelas rugas aqui e essas rugas aqui? Eu não quero. Acho que vocês também não. Então, nada de ficar caretando com a boca. A mesma coisa a gente pode dizer da água. Se a gente quer errar, se a gente quer fazer careta, smorfie e muecas, a gente faz assim, ó.
feio, é bruto questa cosa, molto bruta. Mira, então, vamos fazer direito? Então eu vou engolir, tá bom? Engolir. Quando eu colocar aqui a caneta é porque eu engoli, ó. Engoli, traguei, ho inghiottito, come si dice mesmo? Mi sono dimenticata. Ho fatto la deglutizione. Allora, então, o que acontece dentro da boca enquanto eu tô engolindo? Vocês vão ver agora, ó. É a língua que traga. É a língua que fala a deglutizione, que faz a deglutição. É interna a força, não é por fora. Então, veja só, se eu engulo tranquila, eu tenho que eu não faço careta aqui, que eu abro muito os meus olhos, né? Que eu articulo muito bem, articulo super bem, mas eu não faço contrações. Daí eu engulo. Lindo. A gente chama engolir lindo MZ. É assim. É tragare bello MZ. Não, tragar lindo MZ, inghiottire bello MZ. Quando a boca não faz esforços, é só dentro. Muito bem. Já é o quarto conselho que nós estamos dando hoje, né? É difícil? É difícil. Vocês vão ficar sem expressão só se vocês acharem que eu sou inexpressiva. Mas eu não acho. Eu acho que eu sou bem da expressiva. E tudo que eu me expresso do jeito que eu tô falando para vocês. Di questo modo che io faccio é quello que eu voglio che voi fate anche, ok? Então, que vocês façam também. Serem expressivas, mas tomando cuidado com o seu rosto. Muito bem. Próxima. O quinto conselho tem a ver com a semana passada, la settimana scorsa, la última semana, que nós tivemos a live da nutricionista, que falava sobre alimentação e conversando sobre alimento e também cibo e também mastigazione. E a ideia é para a gente ter um rosto up, para que nós possamos manter essa linha desenhada, né? Uma linha reta cá, sem tornar quadrada essa região, né? Arredondeada ou assim caída, né? Com envelhecimento, com hipofunção, com hipotonia da musculatura, nós temos que mastigar muito bem. Nós temos que mastigar muito bem. E o que é mastigar muito bem? Primeiro que você tem que estar super bem com o seu dentista. Eu nunca vou deixar de falar isso. Você tem que estar assim com o seu dentista, porque você tem que ter dentes que podem mastigar desse lado e dentes que podem mastigar desse lado. Não adianta você querer mastigar com dor de um lado, com sensibilidade do outro. Não, você tem que estar de boa com o seu dentista. Então, e daí o que acontece? Eu estando de boa com o meu dentista, eu tenho que fazer uma escolha alimentar com qualidade nutricional, mas também com alimentos duros, secos e fibrosos, com alimentos crocantes que exijam da musculatura. Então, quando eu ponho uma cenoura desse lado, eu tenho que, E a mastigação, por si só, quando é bem feita, ela já tá dando um up no rosto. Aí, se eu coloco aqui um pedaço de maçã com casca e tudo, eu tô dando um up, mas eu dou um up aqui, dou um up aqui também. Então, veja, para eu comer
Para eu comer uma maçã, uma manzana, uma mela, para eu comer uma cenária, uma cenoura, uma carota, eu tenho que mastigar. Se eu não conseguir mastigar, como é que eu vou comer esses alimentos mais duros, né? Secos e fibrosos. Vocês sabem, para quem me conhece sabe, conosce bene, que eu trabalho muito com aquela fruta seca que se chama damasco, né? Essa fruta seca chamada damasco, ela é crocante, ela é bem mastigável, né? Então a gente coloca sempre um damasco inteiro aqui no fundo. Depois a gente mastiga do outro lado. Aí a gente engole lindo. E com isso eu estou fazendo subir aqui. E quando a gente engole lindo, esqueci de falar para vocês. Quando a gente engole com a língua lá em cima lindo, que eu ensino os meus pacientes a fazerem. Não é assim, ó, põe a língua ali e engole. É por isso que existe o tratamento do método MZ, né? Existe a sessão de avaliação, evaluação, valutazione, depois as 10 sessões, dieta sedute, as 10 sessões, porque eu vou levar através do método MZ a paciente a engolir bem, tragare bene, inghiottire bello, né? A mastigar bem, a masticare bem, fare una bella masticazione. Mas isso tem uma técnica, né? Eu sei que com essa técnica a gente vai ensinar a mastigar e engolir. Na hora que engole com a língua na posição adequada, isso aqui é evitado. Então essa parte aqui entra para dentro e se evita a papada, colo doppio aqui, como que se diz? Papagotcha. Papada mesmo aqui, porque toda vez que a língua está na posição adequada, ela segura essa musculatura. Então, gente, é assim, além dos alongamentos que eu ensino para todos os músculos do rosto, olha aqui, eu tô falando com vocês, meus olhos estão abertos, eu estou expressiva, mas eu não tô fazendo ruga, né? Não é assim? Então, toda vez que eu mastigo bem e eu engulo adequadamente, estou reforçando a musculatura, fazendo um up. E aí se soma isso os alongamentos que a gente faz com toda a musculatura que oferece rugas. A gente alonga o músculo que oferece a ruga. Quando a gente alonga o músculo que oferece a ruga, ele deixa de enrugar. Ele não arruga, não fa più rughe. E ele não leva a ter arrugas, ok? Muito bem. E para isso, eu já falei para vocês, é preciso aprender a mastigar muito bem de um lado, aprender a mastigar muito bem do outro. Não se pode mastigar aqui na frente. Os dentes da frente foram feitos para morder, não foram feitos para mastigar. Então, a gente tem que mastigar lá no fundo, aqui nos molares, abaixo aqui do masseter, que é o músculo da mastigação, um dos músculos da mastigação muito importante. E nada de mastigar aqui. Mas na hora de engolir, a gente tem que engolir lindo, tragare bello, inghiottire... Não, tragar lindo e inghiottire bello. Assim, ok? Então, olha só, já foram 5 dicas difíceis, um pouco, mas para quem nem imagina o que seja isso, vem aqui, ó, vem pro método MZ que eu ensino tudo. Ensino tintim por tintim, passo a passo, até aprender tudo. Mas a gente tem mais uma dica, porque lembram? Eram 6 dicas. 6 dicas. A última dica, que é aquela que todo mundo gosta, é a do sorriso MZ. Selfie MZ,
Sorriso MZ, sorrisa MZ é como sorrir sem fazer muecas, caretas, arrugas. Então, gente, eu falo sempre que depois dos 26 anos, a gente não gargalha. A gente não pode gargalhar, porque gargalhar faz pé de galinha, patas de gado, zampe de galinha cá, enruga toda a musculatura. E quem é que quer fazer ruga aqui na lateral e tudo? Não, não, não. Então, depois dos 26 anos, em português, a gente diz que a gente acha graça. Então, tem que achar graça de tudo. Aliás, eu digo que a graça, na verdade, vem de dentro da gente, né? Quando a gente tá de bem com a vida, quando a gente tá assim, né? Olá, Pamela, como estás? Pamela? Pamela? Ou Pamela? Dime, se é Pamela ou é Pamela? Então, quando a gente tá de bem com a vida, esse sorriso ele flui tranquilamente e não tem necessidade. Olá, é Pamela, tudo bem? Já estou acá falando um pouco de português, um pouco de espanhol e um pouco de italiano. Um pouquinho de cada coisa. E falando bem devagar para todos entenderem, viu, Pamela? Então, eu estava falando agora que o sexto conselho tem a ver com selfie MZ, sorriso MZ, sorridere MZ. Ok, e que depois dos 26 anos, a gente não gargalha, a gente acha graça. E eu estava também falando que essa graça, ela vem de dentro. Quando a gente tá de bem, as coisas podem estar super preocupantes, as coisas podem estar tensas, né? Mas a gente tem que manter essa tranquilidade interna, a gente tem que acreditar que as coisas vão dar certo. Como eu vivo dizendo, a gente tem que ter felicidade, né? A fé que tudo vai dar certo. E aí isso vem e aparece no nosso rosto. E não é necessário gargalhar. Não é necessário gargalhar. Apenas estar em estado de graça, estar com um sorriso no rosto. E aí a tal da selfie MZ, ou seja, o sorriso MZ, a gente faz com quase tudo que eu falei aqui, né? A gente faz com os olhos abertos, né? A língua sugada no céu da boca, adoçada, ventosa, no céu da boca, no palato, no paladar. E um sorriso suave, tranquilo, sem fazer careta, sem fazer contração da musculatura. Então, abre os olhos e sorri. Veja, eu estou sorrindo desde que nós começamos acá. Desde que começamos, eu estou sorrindo desse jeito. Vocês podem observar. Eu estou sempre sorrindo assim. Que esse é o sorriso MZ, onde você não faz rugas quando tira foto, quando tira selfie. Então, a selfie a gente faz sempre com o celular que tá aqui. Eu não posso pegar na minha mão, né? Mas o celular um pouquinho mais pra cima. Não põe abaixo assim, não. Põe um pouco mais pra cima. Abra os olhos e sorri tranquilo. Não é para sorrir exagerado. E você pode treinar. Você pode treinar isso fazendo muitas selfies. Manda selfies para eu ver, que eu vou falar, essa tá boa, essa não tá boa. Vamos fazer assim, selfies MZ. A selfie que tiver bonita, eu posto no meu story, tá bom? Então, podem fazer, pode me mandar por WhatsApp, pode me mandar aqui por mensagem, né? Que a selfie bacana eu ponho no meu, eu compartilho no meu story e falo, essa sim, gostou da ideia, Diogo? Diogo, você vai ser o primeiro a fazer uma selfie e me mandar, tá bom? Então, abra os olhos, língua lá em cima e sorri tranquilo. E me manda.
Tutti voi potete fare una selfie mizzeta y enviarme. Ustedes pueden hacer también una selfie mizzeta e me enviarem, ok? Que eu vou olhando e posso também ir corrigindo, falando, essa é boa, essa é não. Quando chegarmos à conclusão que aquela selfie tá ótima, eu posto no MZ, tá? No MZ, ponho lá. É selfie MZ de tal persona, tal pessoa, ok? Diogo, você vai ser o primeiro, já que você adorou a ideia. Mas é verdade. Gente, quanto mais a gente fizer, mais a gente aprende. As minhas pacientes têm um momento que elas têm que me mandar várias selfies MZ por semana, até que a gente aprende. Por quê, gente? Porque aprender a sorrir assim, sem levantar isso, porque quando a gente faz assim, a gente fecha os olhos, levanta isso daqui. A gente levanta isso daqui, fecha os olhos. Pronto, fica com cara de careta, de mueca, de smorf. Não. Então, quando a gente vai sorrir, tem que ser aquela energia no rosto, né? Aquela estrela que os olhos fazem abrindo, olhos abertos, deixa essa parte no lugar dela mesmo e... Aí você vai me falar, ai, ficou feia, ai, ficou sem graça, ai, não ficou espontânea. Óbvio, porque a primeira não vai ficar boa, a segunda também não, nem a terceira. Mas a partir de então, sempre vai ficar boa. Não se preocupem. Por quê? Porque eu estou falando que é assim. Eu posso garantir. Por quê? Porque são 23 anos de MZ, são muitos pacientes que eu oriento, eu dou a dica, eu corrijo, eu ajudo e eles fazem. Então, se todas as pessoas fazem, vocês também podem fazer. Então, vejam só, foram seis conselhos que eu dei hoje para vocês, baseado naquela entrevista que eu falei para vocês. Oi, Thelma Costa, você tá boa? Tudo bem? Você quer conversar aqui durante a selfie? Durante a live? Ou você quer aprender 6 conselhos? Eu vou fazer uma retrospectiva pra gente fechar, ok? Então, eu dei 6 conselhos para vocês fazerem no dia a dia. Primeiro de todos, falar sem fazer caretas. Então, nada de caretas, ok? Vamos evitar as contrações que são formadoras de rugas. Abrir bem os olhos, sem levantar a sobrancelha e com isso iluminar o rosto de vocês, porque os olhos abertos iluminam. Então, tô no segundo, viu? Tô no segundo conselho. O primeiro é falar sem fazer careta, viu, Thelma? Sem levantar aqui a frente, a testa. Então, sem levantar a testa, abrir os olhos. Então, o segundo é abrir os olhos. Muito bem. Depois, terceira, falar com uma articulação tranquila. Nada de ficar fazendo careta na boca. Então, articular, porque os sons, como eu já expliquei, são internos, né? A gente faz os sons internos e aquele som que é com os lábios, com P, B, M, a gente faz de maneira sutil, suave, tranquila, P, B, M, P, B, M, P, B, M, para não fazer rugas ao redor da boca. Depois, engolir lindo MZ, tragar lindo MZ, inghiottire bello MZ, que é o quê? Engolir sem esforços da boca. Engolir sem caretas. Não existe a expressão da deglutição, da deglutizione. Não existe smorfie della deglutizione. Não existe muecas della deglução, ok? É interna. Depois, o quinto é mastigar de um lado, mastigar do outro e para mastigar bem, alimentos duros, secos, crocantes e, o mais importante, estar super bem com o seu dentista. Então, seus dentes, eles têm que estar saudáveis,
de todos os lados, todos os dentes. Não pode ter um dente com problema, porque senão você não vai mastigar daquele lado. E por último, não menos importante, aliás, o que mais todo mundo adora é a selfie MZ. O sorriso MZ, como sorrir sem fazer careta, e eu já expliquei que quem fizer uma bela selfie MZ me envia, que eu posto no meu story, ok? Então, olhos abertos, língua sugada e um sorriso aqui. Nada, se você eleva essa região do zigomático, você fecha os olhos. Então, olhos abertos, sorriso, tranquilo. Gostaram? Era isso hoje que eu tinha para contar para vocês, esses 6 conselhos excelentes, que se você faz tudo isso junto, você fica lindo, rejuvenescido e de bem com a vida, com a autoestima e tudo mais. Alguma pergunta? Eu tô sempre aqui para responder perguntas, que já vai acabar o nosso tempo. Se não tiver perguntas, eu posso dizer para vocês que a semana que vem nós vamos ter uma live muito interessante, que será odontologia estética e fonoaudiologia estética, juntos com o doutor, professor Garófalo, que vai estar comigo aqui a partir das 20 horas. 20 horas Brasil. Ai, de nada, Natália. É sempre gostoso conversar com vocês. Então, na próxima segunda, às 20 horas, estaremos com o Dr. Garófalo e nós vamos conversar muito sobre a odontologia e a fonoaudiologia na estética, ok? Então, eu desejo para todos uma abençoada semana de calor por enquanto, né? Daqui a pouco começa a ficar frio, mas por enquanto tá calor. E que vocês tenham essa semana muito gostosa, muito boa. Treinem tudo isso que eu falei, me mandem selfies MZ e um beijo no coração de cada um. Essa live estará gravada. Quem chegou atrasado pode seguir ali no meu Instagram, ok? Então, até a semana que vem, a gente vai ver, talvez a live seja no Instagram Método MZ Fonoestética. Vocês têm que, seguir tanto esse, que é o Magda Zorzella, quanto o Método MZ Fonoestética. Porque as lives com convidados têm sido no Método MZ Fonoestética. E você, Thelma Costa, em setembro estará aqui conversando comigo sobre ética nas redes sociais, que é uma coisa muito importante, né? Então, um beijo no coração de todos, como já falei. Grazie a te di niente. Un piacere molto grande stare con te in questo momento, Carla. A presto. Então, saludos a todos e até a próxima semana.